notícias da Baixada Santista. Segurança. Entregadores de São Paulo deverão carregar chip de segurança. A nova legislação de São Paulo, que exige que entregadores carreguem etiquetas com QR Code e chips de segurança, está gerando várias dúvidas e implicações para empresas e trabalhadores. Tais medidas visam aumentar a segurança no serviço de entregas. Nós estamos na linha com a advogada trabalhista Maria Lúcia Benhame, que vai trazer essas informações aqui no Jornal da CBN. Bom dia, doutora Maria Lúcia. Bom dia, tudo bem? Obrigada aí pelo convite. Eu que agradeço, doutora. Essa iniciativa, ou seja, ela não tem por preocupação prioritária a segurança aos entregadores? Por que ela está causando um certo alvoroço entre eles, doutora? Então, eu não sei realmente. Ele é para a segurança dos entregadores e para a segurança das pessoas que recebem as entregas, né? Quem vai ter o trabalho maior vai ser a empresa de entrega, de fazer o cadastro. Então, o que vai acontecer? Às vezes o entregador vai ter cadastro em mais de uma e ele vai ter que andar com a identificação de todas as empresas para quem ele faz. A gente tem iFood, a gente tem Rappi, por exemplo, só para citar as maiores, e normalmente as pessoas trabalham para mais de uma, né? Mas não sei por que do alvoroço, até porque o motofretista, né, existe uma legislação, talvez daí a necessidade também dessa identificação, que exige um tipo de CNH, que exige alguns cursos, né? Então, pode ser que a polêmica esteja vindo de um primeiro passo para uma formalização maior dessa atividade, talvez por aí. Agora, doutora, essa nova legislação de São Paulo, ela exige, vou voltar até a repetir a iniciação da entrevista, que entregadores carreguem etiquetas com QR Code e chips de segurança. Esse chip de segurança seria do motofretista até para talvez uma identificação, uma localização, sabendo se ele está na rota correta para fazer a entrega, seria isso? Então, a lei não estabelece. Eu analisei a legislação e ela é muito rasa. Ela só fala o que tem que ter, não diz exatamente a finalidade, não diz como vai funcionar. Não sei se o governo vai soltar, porque assim, ele colocou a lei como vigente a partir do momento da publicação, então a rigor já está vigente. Mas, às vezes, desse tipo de legislação vem um decreto regulamentador depois, ou algum instrumento jurídico com mais detalhes. A legislação, ela só diz a obrigação, só diz o que tem que ter, não diz a finalidade. Essa finalidade pode ser a de, justamente, em termos de segurança, né, saber para onde a pessoa está indo, se eventualmente foi assaltado, roubaram a moto e estão levando, mas assim, eu acho que se roubarem a moto, vão levar o chip junto, né? Então, tem essa situação. Eu acredito que seja para uma situação da própria pessoa que vai receber, né, a entrega, mais ou menos como você tem hoje nos táxis, ou como você tem hoje em aplicativos de motoristas, em que você recebe qual é o motorista que vai atender. Às vezes até no próprio e o táxi tem aquele cadastro do taxista. Doutora... No entanto, não tem um detalhamento na lei. Maria Lúcia, uma indagação que eu julgo importante. A gente vê o crescimento de motocicletas e, por consequência, de motofretistas, que é o termo correto, que muitas vezes a gente chama de motoboys, né? Acabou se popularizando inicialmente como motoboy. Esses motofretistas, falando da forma correta, eles precisam ter um vínculo com as empresas que trabalham com esse tipo de serviços, ou seja, através de entregas, de encomendas, algo nesse sentido, ou as empresas contratam esses motofretistas somente para fazer um trabalho avulso, para fazer pequenas entregas. Por que eu digo isso? Porque nem sempre, eu vou até dar aqui um merchandise aqui para o iFood,
Nem sempre aquele entregador do iFood, ele é do iFood. Ele é um profissional que presta serviço para o iFood. Mas na hora que tem uma reclamação, alguma ocorrência que venha a prejudicar aquele cliente que fez o pedido, quem vai responder não é o motofretista, e sim o iFood, né, doutora? Então, a gente tem diferentes formas de contratação do motofretista. Você tem um motofretista empregado, né, que trabalha, às vezes, em algumas empresas de transporte mesmo, e você tem os que trabalham em plataformas. Quando ele trabalha em plataforma, ele tem um vínculo contratual com essa plataforma para o uso da plataforma. Então, ele tem a identificação dele, tem os dados lá. A forma como esse trabalho vai se dar, quer dizer, maior ou menor controle, vai depender da forma como cada plataforma desenha a sua formatação de trabalho. Ele pode ser um MEI, né? Como ele pode ser um autônomo, mas o vínculo dele com aquela plataforma, no contrato dele, é um uso da plataforma. No caso de danos, você pode responsabilizar todas as pessoas que geraram o dano. Então, não só o motorista, o motofretista, como a plataforma que o contratou para fazer um serviço, né? Se eu digo que ela é só uma plataforma de intermediação, você vai ter uma discussão nesse sentido do ponto de vista de direito civil, se realmente aquela relação dela gera uma responsabilização por dano a um terceiro ou não, mas existe sim a possibilidade dela ser responsabilizada. Estou falando, inclusive, do ponto de vista civil, né? Não do ponto de vista trabalhista. Perfeito. Nós estamos conversando com a advogada trabalhista Maria Lúcia Benhame a respeito que entregadores de São Paulo deverão carregar chip de segurança. Agora, segundo a nota, isso envolve só a cidade de São Paulo? É uma legislação que partiu da Câmara de São Paulo, doutora Maria Lúcia? Não, ela é uma legislação estadual. É para o estado de São Paulo. Ah, então todo o estado de São Paulo, né? Isso, todo o estado de São Paulo. Ela foi inclusive, promulgada, tá no Diário Oficial, né? E foi promulgada pelo governador. É para o estado todo. Muito obrigado, doutora Maria Lúcia Benhame, conversando com os amigos da CBN Advogada Trabalhista. Uma excelente terça-feira. Obrigada, um abraço. Vamos até o Giro CBN.